mais um BIMcast, o seu podcast sobre BIM e tecnologias. Aqui comigo, esses palhaços e meus sócios. Fala, Rodrigão, na escuta? Beleza, Elias? E Tranquilo? aí, de boas. Fala, De boa. Perdiga, na escuta? Bem, eu tô bem. Ah, então beleza. Eu não vou falar do Palmeiras porque Você não senão... chorou hoje, Perdigão? Você não chorou, Perdigão? Hoje não, né? Então tá bom. O Marlin não vai sair se eu falar do Palmeiras novamente não, né? Por favor, por favor. Depende Por favor. do que você for falar. Se Não, for não, fake news, se comporte, se comporte. Tudo bem contigo? eu tô bem. Ninguém aí chorou, só eu que chorei hoje. Bom, Só. se você está vendo esse áudio, esse vídeo, sei lá em que dia desse planeta, saiba que no dia 23 de 9 de 2022, Roger Federer, o maior tenista do planeta, se aposentou. É um E dia ele não triste. patrocina a gente. É um dia triste, mas gravamos mesmo assim. Fique registrado. Por você. Por você. Ó, esse Roginho. podcast é dedicado a você. Rogerinho. Hoje é um dia legal. Hoje é um dia para reivindicar por que gostamos de falar de BIM, por que amamos o BIM, por que acreditamos no BIM. Hoje é o dia para descascar e falar tudo que tá engasgado. Não é, Marlinho? Hoje é aquele dia. Hoje é aquele dia que você fala, tá vendo? É assim que se faz. Se fizer assim, você vai ter isso. Mas se você fizer isso, você vai ter isso. E O principal, Elias tá botando não é muita difícil. expectativa nesse Tá, podcast. Não, e o principal, não é difícil, né? Não é difícil. Não é difícil, cara. Bom, Enfim. pessoal, hoje a gente vai falar sobre um estudo de caso que comprova com muita justificativa por que usar o BIM, por que trabalhar com o BIM torna mais eficiente a sua obra desde a etapa projeto até a sua execução. E pegamos um caso de referência da região de Florianópolis, que contou com o apoio da empresa vendedora de softwares AutoQI, que desenvolveu projetos em BIM e obteve muito sucesso nessa linha. Alô, Marlinho. AutoQI, se quiser patrocinar nós, o link tá na descrição. Eu tenho umas histórias com a AutoQI aí, que eu já trabalhei num concorrente deles aqui, as FECOM era selvagens. Mas os caras lá da AutoQ é gente boa no stand. Gente boa, já participei de umas palestras lá. Gente boa. Cara, Conheço gente umas boa. 3, 4 A gente pessoas se de lá. zoava muito. Era bem legal, Galera, era bem legal. O Elias já foi lá como... A zoeira. Não. A zoeira. Essas histórias aí, Rodrigo, a gente só conta no office, daí não dá pra contar aí. A zoeira é tipo assim, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos? Não, trabalhar Vamos. não. Pera. Se isso aqui for trabalho, desculpa, Claro mas que é trabalho, sexta-feira é a gente vende 9h12. Sexta-feira é 9h12, eu vou estar. Não, valeu. Ué. Eu pulo. Os caras já parou de trabalhar meio-dia, né, meu? Sextou, papai. Não, vamos lá, ó. E tem um convidado especial aqui, é o Logan. Subiu aqui na Fala aí, minha Logan, perna. o que você tem a dizer sobre o BIM, Logan? É o estagiário. Ah, É o ele Binhal. é que ele é muito quieto, gente. Ele é muito Binhal. quieto. Ô, Marlinho, Conversa com o Bial. explica pro Logan aí por que usar o BIM tornou mais eficiente o nosso estudo de caso. Cara, como você deu a introdução aí, é uma escola projetada e construída com a metodologia BIM pela Prefeitura de Florianópolis. Ela foi projetada em um terreno de cerca de 8.000 metros quadrados e ela tem um pouco mais de 5.000 metros quadrados de área construída. O que acontece? O que a gente vai estar tratando aqui são assuntos que a gente já destrinchou em outros episódios do BIMcast. Não é nada de novo. Só que agora a gente trouxe provas. Uma aplicação real, né? Uma aplicação real no Brasil dessa tecnologia, desse trabalho. E o ponto que mais chama a atenção é que conseguiram ganhar 50% do tempo previsto para a obra. Isso é um negócio assim, cara, isso é maravilhoso, assim, a economia que surgiu, principalmente para o Estado, né, que o povo paga imposto, então, para a prefeitura, cara. E justamente, né, prefeitura, órgão público, né, onde o histórico e a fama é que, tipo, gera aditivo e as obras vão, assim, né, vão se estendendo por muito tempo.
Você vê uma obra pública onde acaba na metade do tempo, realmente Não é tá algo... ruim, né? Não Não tá tá ruim ruim. de jeito nenhum. É uma Até escolinha porque que até porque nas obras privadas, onde o interesse é comum de todos e só querem que acabe o mais rápido possível, geralmente não se cumpre o cronograma. Bem, Exatamente. Então, é uma escola que está operando, né? Foi inaugurada em 2020, um pouco antes da pandemia ali, foi inaugurada. Na verdade, já E na pandemia. já na pandemia, né? Fevereiro, né? E ela é utilizada em tempo integral, para educação em tempo integral, e tem também alguns projetos esportivos. Isso, essa é a escola, Elias. Show de bola. Bom, pessoal, qual que é a ideia? Qual que é a filosofia que eles conseguiram colocar em prática e trouxeram como estudo? É que o que ocorre é que muitas decisões que temos dentro do BIM, muitos conflitos que temos entre as instalações, eles conseguiram visualizar isso enquanto estavam desenvolvendo o modelo, os que eles chamaram de 268 erros, né? Mas 86. mas na verdade é um processo que conforme você vai fazendo, eu estou aqui fazendo elétrica, o Rodrigão está ali fazendo hidráulica, o Perdigão está ali fazendo sistema, o Arlindo está ali fazendo ar-condicionado, enquanto a gente está desenvolvendo esses modelos, conforme eles ganham forma, ganham volume, é natural que exista algum tipo de conflito, né? Normalmente, existe uma reunião introdutória onde definimos níveis, né? A água vai ter que trabalhar abaixo da elétrica, por se tiver algum tipo de vazamento, pode cair algum pingo d'água numa bandeja, coisa do tipo. Então, nas regiões que pode ser assim, a gente tenta trabalhar com a elétrica acima, mas tem outras regiões onde não dá. Então, a gente vai definindo níveis onde cada disciplina vai estar trabalhando, para justamente a gente ter um range aqui onde não vai dar conflito, ou em tese não é para dar. Só que a gente tem pavimentos de desvios, tem pavimentos que a gente acaba por ter arquiteturas distintas entre um pavimento acima e um pavimento abaixo, a gente gera modificações nas nossas prumadas de instalações, e quando fazemos isso, geralmente a gente gera uma grande quantidade de conflitos iniciais, natural do processo de desenvolvimento do modelo. Só que o que ocorre antes, há muito tempo atrás, esse problema, esse conflito, esse entendimento de como resolver esses desvios eram levados carregados para a obra. O que se fazia ali? Quanto que tem a sua bandeja? Minha bandeja vai ter uns 10 no máximo, vai ter uns 5 no máximo. Beleza, o meu tubo tem 10. Então a gente vai precisar de uns 20 ali por causa do joelho. E aí eles falavam, não, isso aqui acho que vai dar. Aí chegava na obra, esquecia que tem suporte, esquecia que tem inclinação, esquecia que às vezes tinha alguma questão estrutural envolvida, e aí você gastava um tempo fazendo coisas diferentes do que estava previsto no projeto, gerando um novo projeto de as-built. Isso é quando se gerava esse projeto de as-built. Do contrário, você definia aquele projeto executivo como seu projeto final, e na verdade ele já não era mais fidedigno. Por quê? Você não tinha resolvido todas as suas soluções ainda em arquivos 2D, e você levou isso para a obra, fez diversas modificações para conseguir tocar a obra, levou-se muito tempo pensando isso lá fisicamente, olhando, quando na verdade você poderia estar fazendo isso tridimensionalmente, movendo as coisas com muito mais facilidade do que é executar isso em obra. E para destacar, né? Quando a gente leva esses erros para a obra, né? Pela aquela curva lá do BIM dos custos, né? A gente está levando para a parte onde você vai gastar mais dinheiro, né? Onde o tempo é mais caro, né? Então, se você antecipa esse tipo de problema para onde o tempo é mais barato, né? Que é a fase de projeto, você já consegue reduzir assim drasticamente, porque se você vê, a obra não teve aditivo, né? Não precisou ter nada desse tipo, né? Então, quer dizer que o que foi orçado foi cumprido e antes do prazo estipulado, né? Exatamente. A gente tem alteração versus custo.
Se essa alteração acontece em projeto, o custo é baixo. Se essa alteração acontece em obra, o custo é muito mais alto. Justamente, porque É aí uma lei natural. você tem pedreiro, você tem mestre de obra, você tem um bocado de Tem gente lá, material. tem material, você tem um bocado de gente lá trabalhando que teoricamente irão parar para resolver esse tipo de problema e não realmente trabalhar no que eles foram designados, né, naquele ponto. E aí, sucessivamente a isso, você tem o quê? Às vezes você define uma nova solução e precisa comprar material fora do combinado, fora do pacote previsto já de compra de materiais da obra, porque aquela solução é nova e envolve um outro tipo de material. Então, a gente está falando de uma série de problemas aqui que E em termos de licitação, né? É tudo contadinho ali, né? Tudo, tipo, eles fazem o mínimo do lucro mínimo. E, tipo, se sair alguma coisinha, gera aditivo. E se for ficando inviável, eles embargam a obra, né? Não tem jeito. Por isso que a gente tem aí várias obras não finalizadas por conta desse tipo de problema, né? E aí eu quero trazer aqui para uma reflexão um outro ponto que eu já, dado essa experiência que a gente já vai trabalhando aí com projetos BIM, deu para perceber em relação a esse projeto. Esse projeto não teve custo. Esse projeto ele foi feito com o objetivo de divulgar e usar no portfólio como referência. Então, eles não financiaram alguma coisa em relação à AutoQI para desenvolvimento desse projeto. E essa parceria traz um benefício muito grande, que é o quê? Fazer o BIM da forma correta. Porque a gente tem muito problema em relação ao que é pensado o BIM e ao que é executado o BIM. Então, existe a forma correta de fazer o BIM, de consolidar o BIM, e existe a forma equivocada de atravessar os processos em virtude de ter um modelo 3D equivocado. Porque normalmente você não tem a consolidação do projeto e depois a culpa fica de que o BIM leva aquela velha história. Vamos ver se o Marlinho tem um argumento bom. Marlinho, por que esse papo de quando vai para o Revit fazer alteração custa muito mais caro é mito? É mito porque, em comparação com o quê? Com o CAD? Exato. Não só com o CAD, com a obra, né? Com a obra, né? Com um todo. É mais barato. O que é mais barato? Você apagar, pegar elétrico na parede e fazer de novo, ou você demolir a parede na obra e construir outra? Simples assim. Fato. Então a gente tem uma situação que é complexa aí também com relação à parte de como hoje os escritórios têm trabalhado o BIM em relação ao que chamamos da maneira correta de desenvolvimento do BIM. O que daria para a gente falar sobre isso, Rodrigão? Isso aí a gente tem uma série de desafios, né? Porque assim, os escritórios, eles passam por uma migração, né? Desde, sei lá, 2018. Eles estão passando por uma migração do CAD, né? Do 2D para o BIM, né? Para o 3D por conta dessa obrigatoriedade agora de ter o BIM, né? Em algumas coisas, em alguns projetos, principalmente nos órgãos públicos, né? E então tem essa modificação, né? E aí trouxe o quê? Nos desafios dentro dos escritórios, tem esse desafio de você migrar, treinar essas pessoas que antes só faziam em CAD, né, para fazer em BIM, ou então já montar, né, uma equipe especializada nessa parte. Então, há esse desafio de você ter uma equipe, né, e conseguir usar a que você tem. Então, hoje, né, o mais presente, assim, nos escritórios de engenharia que eu vejo é essa mescla, né? Você tem uma equipe que faz em 2D ali a fase inicial do projeto e logo depois eles vão para uma fase, sei lá, um pré-executivo, né? Executivo, eles já tocam em 3D, eles modelam isso e já tocam a partir dessas fases, né? No BIM. Então, é presente esse tipo, né, essa mescla hoje em dia por conta desse tipo de transformação, né, que os escritórios de engenharias tiveram que passar. E aí, obviamente, né, isso leva tempo e o mundo ideal é que
o 2D coloque-se de lado e só fique realmente trabalhando no 3D, né? Com a metodologia BIM. E um outro desafio é o seguinte: você fazer essa migração, né, essa transformação do escritório gera um custo, tá bom? E o custo BIM, né, do profissional especializado, né, ele é mais caro, né? Então é um profissional que é mais caro, né? E antes você tinha a empresa, né, a projetista, ela tinha um tipo de orçamento voltado a horas feitas em CAD, né, onde ela tinha embasamento de saber, quanto tempo eu consigo fazer em CAD isso, então o valor é tanto, né? Hoje você consegue teoricamente fazer no mesmo tempo que era no CAD? Talvez sim, né? Se for um escritório bom, tiver profissionais bons, você consegue fazer no mesmo tempo, mas talvez o Impossível. valor é outro, né? Como é que é, Marlon? Não, fazer um projeto BIM no mesmo tempo de um projeto CAD, só se for um negócio feito nas coxas, assim, porque se não for, não dá, né? É, Não, o tempo não é o mesmo. o Definitivamente o Não. tempo tempo não. realmente não é o mesmo, mas não é o tempo de projeto, é o tempo de compatibilização, né? A gente tem essas questões também. O tempo do gerenciamento é outro, mas o tempo de você realmente fazer o projeto, tem empresas aí que estão realmente se equiparando, tá bom? É, e realmente, em CAD é muito mais fácil porque é linha, né? Agora em Revit realmente é algo mais complexo que você precisa ver. E aí, quando você pega essas empresas que têm um modelo de orçamento voltado para o 2D e ainda estão contratando obras nesse modelo de orçamento, né, projetos, você tem uma grande defasagem porque o cliente final que vai pagar esse projeto, ele não quer saber, entendeu? Ele só quer saber, tipo, beleza, vai ser em BIM, ok, mas e o preço, né? O cliente final não está preparado ainda para pagar o BIM. Então acaba que as empresas ainda têm que orçar e fechar projeto em preço de CAD, né? E infelizmente o tempo é reduzido, é tudo espremido e acontece esse tipo de problema de cronograma estourando, porque não dá, porque realmente quando você parte ali para compatibilização de tudo, quando você realmente vê os problemas, não é ao mesmo tempo, né? Então acaba que há esses desafios ainda a serem realizados, que é, obviamente, ao longo do processo, né? Ao longo dos anos a gente vai sanando. E aí você pega Ô, essa complexidade, né? Essa dificuldade, esses desafios que o pessoal enfrenta para elaborar projeto em BIM. A gente que tem aqui uma empresa, a gente está vendo de perto isso. A gente começa a observar o seguinte: a partir do momento em que a gente começa a ver um projeto, como eles mesmos dizem, que foi um projeto pioneiro na Prefeitura de Florianópolis, um projeto que foi um marco ali na administração pública, na gestão pública da cidade, e que isso com certeza faria diferença e seria expandido esse uso para as outras cidades, né, do estado de Santa Catarina e também de outros estados. A gente começa a lembrar do seguinte: existem NBR sendo produzidas, né, no Brasil, para BIM. Existe o regulamento, né? Existe o plano BIM aqui no Brasil, que agora já está em atividade. A gente vai fazer um BIMcast mais para frente, destrinchando todas essas etapas aí desse plano, mas o ponto é o seguinte, cara: as empresas, para obras públicas, as empresas que vão participar de licitações, elas são obrigadas hoje, né, a já trabalhar em BIM. Pelo menos um 3D ali, tem um quantitativo, né? E aos poucos isso vai sendo acrescido, o nível de maturidade que as empresas são obrigadas a ter para poder trabalhar numa obra pública. E o setor público trabalhando com esse tipo de definição, puxa o setor privado. O setor privado, beleza, tem um nível a mais ali de tecnologia, de investimento em BIM. As empresas estão investindo muito mais do que o governo investia. Agora, uma vez que você pega as empresas que participam de licitações sendo obrigadas a trabalhar com BIM para atender a demanda do Estado, as empresas que estão por fora vão falar: pô, é um caminho meio sem volta. Quem ainda não investiu, ou você investe ou você vai ficar para trás. Ou você investe, ou infelizmente você não vai aguentar muito tempo no mercado. Porque esses desafios que a gente falou que está passando é uma transição. Daqui 10 anos vai ser uma outra realidade.
Então, o pessoal que tem hoje ainda a mentalidade de, não, BIM para mim, eu já, assim, espero que esse cara não ouça, mas se eu ouvir é para você. O cara falou que o CAD dele é melhor do que um projeto em BIM. Cara, não faz sentido nenhum isso para mim. Então, o cara que tem esse tipo de mentalidade, simplesmente, infelizmente, não vai viver muito tempo no mercado. Você entende? E aí você vê, um exemplo como esse é basicamente o resumo de tudo que a gente tem dito, né? Porque a gente está falando de uma obra pública no Brasil que usou BIM, economizou em grana, economizou em tempo de obra, não teve aditivo, foi transparente na execução, não teve roubalheira, não teve e você tem os arquivos todos juntos em um único ambiente, como tem que ser o BIM, né, um CDE e etc. Não Mundo atropelou os ideal. processos. Não atropelou os processos. Santa Catarina tem o BIM Mandate, né, tem o plano BIM da cidade, do estado. Então, cara, sensacional, assim. É um case que a gente decidiu trazer. A gente na edição vai tentar colocar aí alguns links para consulta, link da prefeitura, link do G1 com notícia para o pessoal poder explorar um pouco mais também e algumas E a imagens gente aí, não se só possível. Perdiga, as deixa eu imagens, Exato. tem um vídeo te... também da apresentação, né? Isso. Deixa eu te fazer um link aí. O Rodrigão tá falando da questão do mercado, do custo projeto 2D com o custo projeto 3D. Como que a gente consegue alinhar melhor essa questão financeira e expectativa do cliente com o custo de projeto 3D? Como que você vislumbra o mercado se encaixando melhor dessa forma, não atropelando os processos do BIM, achando que vai fazer no mesmo tempo que faz o 2D? Como que você imagina o mercado encaixando isso? O que fará isso ser dessa forma? Cara, eu acho que assim, primeiro que o, o- as empresas contratantes e principalmente os clientes precisam entender que você projetar e construir, né, com toda a metodologia BIM, traz realmente os benefícios que a gente vem falando, né? Então, a partir do momento que o cliente entende que um projeto BIM ele vai levar um tempo maior para ser projetado, né, como um todo ali, mas ele vai te trazer um projeto já 100% finalizado, como que nem a gente fala, né, que o projeto BIM é um projeto já de as-built, porque ele vai Projeto de ser, as-built. Tem ele que é ser construído projetado como foi projetado, exatamente. exatamente. Então, quando o cliente entende esse ponto, a gente começa a ver uma facilidade, né, de conseguir negociar, conversar com o cliente, e precisa que a grande maioria entenda esse processo, né, porque é um processo diferente, né, do que a gente está acostumado, né, então precisa primeiro as pessoas entenderem o conceito, entenderem que assim é muito mais barato você errar no projeto do que você levar um projeto errado para a obra e errar na obra, né? Então, a partir do momento que ele entende isso e fala, opa, beleza, vou levar um tempo mais, vou pagar mais caro para isso, mas a minha obra vai ser executada em menos tempo, não vai precisar de aditivo, não vai precisar de retrabalho, nem nada disso, ele fala, cara, beleza, levei, sei lá, 3 meses a mais, 6 meses a mais para projetar, mas a minha obra saiu muito mais rápida e economizei 10%, 20%, 30% da minha obra como um todo, o cara olha, é só ele fazer conta. Ele fala, meu, beleza, eu paguei Tem uma pecinha X% a aí, mais aqui, mas economizei muito mais em outras coisas lá na frente. tem uma pecinha aí que compõe o jogo de xadrez, que ela tem sido, eu particularmente tenho identificado isso como sendo uma peça central dos bons projetos que resultam em boas obras e dos maus projetos que resultam em más obras na parte BIM, que é o gerenciamento BIM. O cara que faz esse gerenciamento de acompanhamento entre as disciplinas, que precisa ter um pleno conhecimento do BIM e um pleno conhecimento de gerenciamento de projeto. Ele junta as duas coisas. Por quê? Porque a gente estava acostumado a ter uma compatibilização muito simples em CAD. Sobrepõe um sobre o outro. Putz, não bateu, não bateu, não bateu, só vai. Então, Acabou.
E o que ocorre? Ocorre que, assim, quando a gente está falando em projetar como vai ser executado, vão ter situações onde normalmente você vai ter que abrir mão. Uma disciplina abre mão em uma situação, enquanto a outra abre em outra, e assim sucessivamente. Então, a hidráulica não vai conseguir abrir mão do seu caimento. A elétrica não vai conseguir abrir mão da sua prumada de barramento naquela posição. O HVAC não vai conseguir abrir mão da sua escada pressurizada naquela posição. Então, a gente tem uma série de situações onde essas disciplinas entram em conflito naturalmente no desenvolvimento do projeto. Quanto mais robusto ele é, quanto mais informações ele imputa, ele vai ter conflitos, ele vai ter... E a gestão disso, quando é bem feita, gera um ótimo projeto. Quando ela é mal feita, é caótico. É caótico. Por quê? Porque tudo que o BIM traz como bandeira é pichado. É pichado com X. É pichado com X. A gente traz uma bandeira, não, a gente está resolvendo, está fazendo as soluções. Aí chega aqui, o cara abre o modelo e fala, mano, mas não tem solução nenhuma aqui. Eu trouxe para a obra o que vocês fizeram aí e é aquela coisa do cara da obra falar, fala uma coisa para mim. Tá batendo aí no projeto? Porque a gente jogou o seu projeto aqui e tá batendo aqui na obra. Não tem como não tá batendo aí no seu projeto. O cara fala, mas não tá batendo aqui não. Mas e aí? Tá linkado? Tá ligado o link de hidráulica? Putz, acho que não tá linkado o link de hidráulica não. É tipo isso. O cara desliga as outras disciplinas, faz a dele lá e segue a vida. Tá nesse nível. Então, esse é um problema muito sério. Por quê? Quando a gente tem várias disciplinas fazendo parte de um projeto, o que você precisa analisar? A gente tem análise técnica em cima de cada disciplina, se o que aquela disciplina está fazendo certo, e tem análise técnica multidisciplinar, que é quando você decide qual disciplina tem a prioridade naquele segmento, naquele caminhamento, naquela altura, naquela posição, naquele ambiente. Quando isso funciona bem, quando essa peça central tem esse feeling multidisciplinar, as coisas caminham muito bem. As coisas caminham muito bem, porque existe o momento onde cada disciplina faz a sua entrega, existe o momento onde se analisa o projeto de cada um, onde se faz a compatibilização, compatibiliza, recebe o relatório, analisa novamente o relatório, zerou, vamos para a próxima fase. Agora sim, como é que a gente faz tudo isso quando uma das disciplinas fala, putz, eu não vou conseguir entrar no Revit até o executivo? Aí... Eu já tive casos de projeto onde eu precisava colocar os drenos de ar-condicionado. Eu falei, eu tô querendo um modelo de ar-condicionado para prever os pontos de dreno. Putz, a gente ainda não vai ter modelo, não. Eu vou te passar um DWG com a posição das máquinas. Aí você deixa um dreno chegando lá. Galera, particularmente, falo isso do fundo do meu coração. Não existe a coisa mais broxante no mundo do que você modelar uma disciplina em relação a um equipamento, a um maquinário, ou uma outra disciplina qualquer, sem que ela esteja ali modelada. Quantas cozinhas industrial, Rodrigão, você não vai fazer lá e o cara fala, putz, não vai ter modelo da cozinha industrial, não. A gente não tem cliente definido aí. Eu vou te dar um 3D de referência. Eu vou te dar um DWG. 2D, um layoutzinho aqui. Um layout de referência aqui. Deixa um ponto esperando aí, porque aí quando tiver um... Nossa. Então, não funciona. E sabe qual o pior? É que eles pedem ainda um detalhamento daquele ambiente, né? E aí você tem que colocar. Aí você tem que colocar o CAD no fundo ali e seus pontos tudo voando lá, tudo sabe? Voando, gente. Isso não existe. Aí chega pra mim, nossa, que projeto feio, né? A empresa faz. Por favor, né, gente? Aí não teve jeito mesmo. Por favor, né? Então, assim, não dá. Desabafo de projetistas. Vai, continua. O que deixa um projeto bonito, falando em instalações, é se a arquitetura e a estrutura também é um modelo bonito. Se os dois não são um modelo bonito, o nosso também não vai ficar. O nosso é independente disso. O nosso é. Nós fizemos um projeto que estava tão cagado a arquitetura uma vez que, olha, a gente conseguiu deixar bonito. Então, tá bom.
Então, assim, por mais que você A vai gente lá... mesmo mexeu na arquitetura lá, tirou algumas coisas. Faz parte, faz parte. Mas por mais que a gente vai lá, trabalha com o registro correto, com os adaptadores corretos, põe a sua bucha de latão, põe todos os componentes no tamanho que eles são, da forma que eles são, no material que eles são. Mesmo assim, se tudo não trabalhar no mesmo alinhamento, não tem como a gente trazer essa bandeira e essa bandeira poder ser fincada no alto da colina como sendo verdade. Isso Mas isso aí, primordial. cara. Então, mas isso aí é o seguinte, a importância de você ter, vou bater na tecla, um ambiente comum de dados. Um lugar onde está tudo ali. Todas as informações e documentos do projeto estão ali. Tudo que é folha, documento técnico, tudo que é diretriz, atividade, tudo que é demanda, tudo que é modelo no mesmo lugar. Porque você imagina, a empresa subcontrata outra empresa para fazer não sei o quê, subcontrata outra, aí começa a passar arquivo de um para o outro, aí vem um telefone sem fio. Sai Zona. daqui A, chega lá o O nome C. disso é zona. Você entendeu? Vira uma zona. Então, assim, é fundamental que vai trabalhar com BIM, faz parte do processo, você ter um ambiente comum de dados, para que você possa compartilhar os documentos no mesmo lugar, com todo mundo, né? Porque senão você não consegue manter um nível de excelência ali em relação à comunicação. Você entendeu? Sempre vai ter uma coisa faltando, um delay de 2 dias, porque no outro não recebeu o arquivo, sabe? Ou então, não recebeu, não vai atualizar não sei o quê, não deu tempo de fazer, atrasa a entrega e já dá problema de faturamento e um monte de problemas vão acontecendo, entendeu? O que eu É esse que é o percebo, ponto. o que eu percebo aqui é o seguinte, a gente tem vários pontos aqui que a gente citou que não estão consolidados no nosso mercado. Então, por exemplo, o cara que é multidisciplinar, que tem a capacidade de ver o projeto e ver o BIM, esse cara está consolidado? Não tem muitos. Não tem tantas empresas ainda que estão consolidadas. Você pega grandes projetos que geralmente tem, porque são orçamentos grandes, e aí sim, você E consegue geralmente ter... são as mesmas gerenciadoras, né? Exatamente, Então, exatamente. E aí então você tem... essas daí que tem, né, uma equipe já especializada para gerenciar, aí acaba ganhando vários projetos, né? Porque Exato, porque o trabalho vai ser bem feito e vai... Porque assim, a conta é simples. Para esses projetos que a gente cita aqui, e aí a gente tem os projetos maiores que aí ocorre, o que acontece? Em geral, galera, são fundos. É muito comum fundos que financiam essas obras, porque são obras de grande investimento. Então, geralmente, não é um capital de um único cidadão. Geralmente, costuma ser um fundo que faz diversos investimentos em construções desse tipo. Quando a gente fala dessas obras de grande porte, que aí você tem um capital maior investido, vai o quê? Vai as grandes empresas. E que empresas que vai? São aquelas que conseguem fazer o BIM funcionar, e quando o BIM funciona, aí ele te dá um retorno. Aí ele te dá um retorno que faz a pessoa querer o seu trabalho mesmo sabendo que ele não é barato. Porque não é para ser barato, é especializado. E é tão específico que a gente está falando aqui que tem vários pontos que não tem ainda essa demanda qualificada. e se torna barato, né, no final, né? E aí, por que a pessoa... Que o A Todiga gente fala, falou. exatamente, é o barato que é o caro que sai barato, porque no começo fica aquela coisa, tipo, é uma mão de obra cara. Mas quando você faz valer certo, não, ela não é cara, ela é justa. Ela é Mas justa aí, mas pro aí que para quer. você, mas aí para você fazer o valer certo, você tem que executar a obra com base no que foi projetado. Não adianta você exportar um DWG para o cara andar com a folha zero no canteiro. Mas essa é uma outra longa discussão aí também. Essa daí eu vou cortar desse podcast, que essa daí é uma Mas eu outra acho que longa a gente discussão. já comentou já em Já dei uma anterior. martelada nisso aí. O Já. cara, o objetivo é o mestre de obra tá lá com o óculosinho 3D, filho, A vendo gente tudo chega aqui. lá. Só um adendo em cima do que o Marlon falou. A gente falou aí do cara multidisciplinar e também existe o cara de BIM bom de cada empresa participante dentro do projeto. E que nem você falou, a reunião de dados e a informação não ser terceirizada. As grandes empresas que têm equipe especializada, que são aquelas que também não fazem o serviço por qualquer preço, elas também vão lá e fazem parte desses grandes projetos. Por quê? Ela também se qualifica para aquilo. Ela não fica terceirizando. Ô, fulano, modela para mim aquele pavimento. Aí ela liga pro outro fulano. Ô, outro fulano, modela aquele outro pavimento ali. Não, não é bagunçado. Porque quando bagunça, vai dar bagunça. E aí a Exatamente. bandeira vai sair mexendo. É isso. E tem ainda um último aspecto, que é sobre a paciência, o time das coisas. O que acontece? Já foi dito aqui hoje mesmo, nesse podcast, que o cliente final não tem aí a paciência de um projeto BIM para esperar o projeto ser concluído devidamente. Pô, levava 3 meses, por que agora vai levar 6?
Pô, porque você vai ganhar 1 ano de obra, sabe? O cara não tem essa paciência de O esperar, e as investimento a longo prazo é empresas... difícil, né? Exatamente. E as empresas, cara, também tem que ter a paciência de entender que a maturidade vai chegar com o tempo, né? Em relação ao BIM também. Tudo é assim. Então, você investe em BIM hoje, você quer colher os grandes frutos hoje, vai ser difícil, porque o pessoal que você contratou vai ter uma curva de aprendizado. Você vai atingir uma maturidade BIM com o tempo. Você não vai produzir um BIM Mandate top logo de cara. Você não vai ter um PEB de alto nível no primeiro projeto. Você vai aprendendo a cada projeto, a cada situação, para você ir evoluindo ao longo do tempo. E quando você Então, não e o consolida, cara... vai lá, Exato. termina. Não, e o cara que normalmente o pessoal que começa em BIM contrata um cara bom e o resto para aprender. Um cara bom e o resto para aprender, para economizar. O cara que vai aprender vai cometer um monte de erros. Ele não vai fazer igual um cara que tem 5 anos de experiência, que também não faz igual o cara que tem 10. Então, esse aspecto da paciência, de você ter ali, esperar o tempo passar para você conseguir atingir um nível, por mais que o CEO da empresa fale, não, temos que ter isso porque eu quero entrar em tal projeto, quero faturar tanto. Cara, não tem como, paciência. Se você colocar a sua equipe para jogar lá, você pega um jogador que acabou de ser do departamento médico e põe na arena. O cara vai estourar, o cara não vai aguentar o tranco, entendeu? Você tem que ter equipe, você tem que ter equipamento, você tem que ter time, tempo para isso. Então, tem é um conjunto ali de elementos, né, que formam aí esse time. E fora que, né, fora toda essa parte, né, de equipes, você precisa gerenciar essas equipes, né? Precisa ter um gestor muito bom, né, de tipo fazer realmente uma gestão de projeto, de cronograma, de prazo, né, das atividades desse pessoal, né, aplicando metodologias, né, ágil, híbridas, enfim, E né? Então, entender aí, tipo, Rodrigo, que essa pessoa que faz essa gestão é que realmente vai dar, tipo, que vai realmente conseguir fazer o rio fluir, entendeu? Tipo, o carinha, ele vai, beleza, o Marlon ele citou aí que geralmente contratar um bom e outros 5, sei lá, mais ou menos, né? Tá no início, para aprender e tal. Mas o gestor que está por trás disso aí, ele tem que saber qual é que vai aprender tal coisa, qual é que vai fazer tal coisa nesse determinado momento, né? Fazendo uma curva de aprendizagem, né, para esse pessoal. O que é que as pessoas, né, os funcionários têm que fazer, entendeu? Então, tem essa pessoa por trás, né, que antes estava moldada para projetos em CAD, hoje para permanecer na mesma empresa, ele precisa mudar um pouquinho, né, estudar um pouquinho mais para como fazer esse gerenciamento no departamento BIM, né, porque é totalmente diferente. E a metodologia ágil ali, ela se baseia no quê? Cara, eu ganho para resolver os seus problemas. Você vai só operar. Você é pago, você está aprendendo, você vai operar. Qualquer problema, eu resolvo. Sabe? Justo. Essa é uma das grandes questões da gestão, né? Que o pessoal na metodologia ágil precisa aplicar, né? Então, enquanto o cara que está aprendendo a trabalhar não tem o material necessário para desenvolver, o problema não é dele, o problema é o cara que está gerindo, né? Você que tem que resolver e correr atrás para resolver isso para o cara poder operar. Então, é nessa linha. Sim. é isso, galera. Fechamos aí? Falei que ia ser bom, Fechamos. mano. Gostei da Acho que é conversa. isso. Falei pra caramba hoje, mas tá bom. Perdiga, faz o seu trampo aí, vai. Pelo menos isso, né, mano? Faz alguma coisa, vai, Perdido. Vocês não veem não que esse podcast eu falei bem também. Vocês não comentam não. Os caras ficam falando que eu falo pouco no podcast. Não. É mais comedido, né? A gente é Faz prolixo assim, ó, demais. na hora que você fizer a edição, que tiver a barrinha lá de quanto de áudio cada um falou, Oi. faz a captura lá, faz a captura. Se der 2 Não. minutos. Ele não pode cometer perjúrio, entendeu? Plantar prova contra ele mesmo. Não pode, pô. Você é louco. Não. Ele que é o dono, ele que faz a edição, ele que vai mostrar esse dado, não vai? O podcast vai ter 3 minutos no YouTube. Ele vai cortar tudo que a gente falou, vai deixar só ele. Exatamente. Deixa 2 minutos de eu falando e o resto. Então não é 3, hein, Marlinho? só vocês. Então se vai deixar só ele falando, não vai dar 3, não. É que vai ter 1 minutinho no final agora, você vai ver. Vai lá, Perdiga, capricha. Faz seu nome. Vai lá, Perdiga, vai lá que eu quero ir embora. Bom, pessoal, esse BIMcast é apresentado pela AlphaBIM Engenharia, a nossa empresa de projetos e modelagem em BIM. Então, se você tem interesse em
projetos ou modelagem de instalações elétricas, hidráulicas, sistemas, combate a incêndio, desenvolvimento de famílias, templates, pode contar com a gente que a gente tem todas as soluções para você. Além disso, temos curso para você que quer aprender a modelar, né, essas disciplinas, e os links vão estar na descrição. E se você tem interesse também em patrocinar esse podcast, o link está na descrição lá no final. Entre em contato com a gente monta um esquema legal aí para sua empresa. Tá legal? Eu fico por aqui. Falou, tchau para vocês. Valeu, galera. Abraço a todos. Valeu, Marlinho. Falou. Falou, Perdigas. Valeu, hein? Falou. Falou, Rodrigão. Abraços. Valeu, Elias. Boa noite.